Paz do Senhor, povo de Deus, uma boa tarde na presença de Deus, amém? Sou a missionária Nilda, quero aqui deixar uma mensagem para o teu coração nessa tarde, tarde abençoada, tarde de terça-feira. Estou ainda tossindo, muito gripada, febre, mas eu estou aqui para deixar uma mensagem para você nessa tarde, amém? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor se encontra em Provérbios 25, capítulo de número 25, verso 18, para a nossa meditação, amém? A palavra do Senhor diz assim: martelo e espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo, amém? Essa é a mensagem que o Senhor nos deu nessa tarde, né? E quero aqui deixar para você aqui o 25, o 18 traz uma explicação para nós, né? Que na explicação do texto aqui diz assim, olha, preste atenção. Mentir a respeito de alguém é uma atitude cruel. Isso pode causar um efeito tão doloroso quanto o de uma ferida não cicatrizada. Da própria vez que se sentir tentado a espalhar uma fofoca, imagine que está ferindo a vítima de seus comentários com uma espada. Esta imagem pode chocá-lo e levá-lo a silenciar. Amém? O livro de Provérbios é um livro bem explicado. Ele é um livro de um homem muito sábio, né? Por nome Salomão. Salomão foi, aleluia, o filho de Davi, né? Que assumiu o trono depois da morte do seu pai, a qual Deus tinha feito uma promessa para Davi, né? E Deus, desculpa, e Deus cumpriu. Eu não sei o que Deus prometeu para você, eu não sei qual é a tua situação, não sei quem vai ver esse vídeo, se é hoje, se é amanhã, se é mais tarde, mas eu sei que na hora que ele chegar na tua casa, Deus chega junto desta mensagem. Aleluia, glória a Deus. Estou com um pouco de dificuldade para gravar aqui, né? Muitas lutas, pelejas, barulhos, mas eu confio em Deus que aonde essa mensagem chegar, o Senhor, Ele chega. Aleluia. A explicação diz assim, do versículo 25, capítulo 25, versículo 21 ao 22, para a minha e a tua meditação. A forma de retaliação que Deus exige que pratiquemos em relação aos nossos inimigos é mais efetiva, porém difícil de ser desempenhada. Ela foi confirmada por Jesus quando ele nos exortou a orar por aqueles que nos magoassem. Mateus 5,44. Paulo reforçou este ensinamento quando citou este provérbio em Romanos 12, 19 ao 21. Ao retribuir o mal com o bem, reconhecemos Deus como justo juiz que julgará todas as coisas. Amém? Eu não sei o que te aconteceu, não sei o que te fez afastar de Deus, eu não sei o que tem entristecido o teu coração, eu não sei quem tem te injustiçado, eu não sei quem foi a língua, ou está sendo a língua que está falando mal de ti, mas eu quero aqui nessa tarde trazer uma palavra para o teu coração, uma palavra de vitória, uma palavra que o próprio Deus fala. Aleluia, Deus, conosco nessa tarde. Aleluia, sobre pessoas que levantam falso contra outras pessoas, pessoas que juram enganosamente, porque o próprio Deus diz que não devemos jurar nem em cima do céu, nem debaixo do céu, porque não podemos fazer nada, né? Somos pó e cinza,
Não podemos fazer imagem de escultura, não podemos julgar nem por cima do céu, nem debaixo do céu, porque nada nos pertence. Tudo é dele, toda honra, toda glória é dele. Eu não gosto quando tem pessoas que falam assim, eu não estou mentindo, eu te juro. Eu falo, não, não juro. Só apenas sua palavra, não precisa você falar mais nada. Eu não gosto, nunca gostei de jura, não gosto que as pessoas falem para mim, eu te juro que eu estou falando a verdade, eu não gosto. E isso, antes de eu ser crente, eu já tinha isso comigo. Que eu sempre lia a Bíblia, desde pequenininha eu lia muito a Bíblia, só não seguia, mas eu já lia a Bíblia. Aleluia, glória a Deus. Então tem pessoas que mentem a nosso respeito, pessoas que levantam falso contra nós, muitas vezes ficamos irados, ficamos tristes. Muitas pessoas estão perdendo a comunhão com Deus, pessoas estão perdendo a paciência, porque muitas línguas fraudulentas têm vindo, têm falado mal de mim, de você. Mas eu quero te dizer, confia no Senhor, não olhe para o que as pessoas dizem, mas olhe para Jesus. Aqui no livro de Mateus, versículo 5, 44 diz, a qual foi citado lá em Provérbios. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-te também a capa. Ou seja, se aquele irmão que está te falando mal, ele quer brigar com você, quer tirar até tua vestimenta, você está com a vestimenta, você tem duas, ele quer tirar a tua capa, dá-lhe para ele. Mas não brigue. Entrega ele na mão do Senhor. No livro de Mateus está falando aqui, Jesus falando, o próprio Jesus está ensinando sobre o juramento, não deveis julgar. Aleluia, Deus, mas fazer como Jesus fez. Não devemos julgar, não devemos falar falso testemunho contra o seu próximo. A pessoa não foi na igreja hoje, você já fica julgando sem saber por que ele foi, por que ele não foi, o que ele está fazendo, o que ele deixou de fazer. Não. Aleluia, porque a vingança só pertence a Deus. Todas as coisas é dele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, o que nós devemos é entregar essas vidas na mão daquele que é dono, né? Tem uma explicação que diz, quando alguém faz algo que nos prejudica, frequentemente nossa primeira reação é desejar a vingança. Ao contrário disso, Jesus disse que devemos fazer o bem àqueles que nos fazem o mal. Nosso desejo não deve ser de manter ou de vingar a dúvida, mas amar e perdoar as pessoas. Isso não é natural, é sobrenatural. Só Deus pode dar-nos forças para amar como Ele. Ao invés de planejar vingança, se ore por aqueles que o magoem. Então, o Senhor ali no livro de Mateus, ele está deixando bem claro, né? O próprio Jesus andando ali com os discípulos, dando ensinamento para aqueles discípulos acerca, né, das pessoas que nos fazem mal, como devemos reagir. Ainda que o natural quer vingança, mas o sobrenatural quer paz. Ainda que o homem natural quer cobrar, mas o sobrenatural quer as coisas do céu para obter êxito, para obter vitória. Talvez não hoje, talvez daqui a amanhã também não, mas você vai ter vitória, você sabe que você vai ter. Talvez não é hoje, mas você sabe que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Aleluia, eles não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Desde que eu aceitei Jesus, eu era uma pessoa muito dura. Tudo eu queria para a justiça, cobrar. Mas desde que eu aceitei Jesus, o Senhor colocou em meu coração. Eu era uma pessoa tão magoada, tão machucada, uma pessoa que já passou por tantas coisas, que chegou uma hora que eu queria me defender de qualquer forma. Então eu já ficava alerta. E eu não queria deixar para amanhã. O que eu tinha que fazer era hoje. Eu era muito ansiosa, eu queria resolver as coisas hoje. E o Senhor, não foi fácil, mas o Senhor foi me lapidando. Doeu muito. Não foi fácil.
Eu aprendi de uma forma, depois eu tive que aprender com Jesus tudo de novo. É igual uma criança, né? A criança, quando está começando a ter os passinhos, ela aprende com os pais, né? Os pais começam a ensinar elas e elas começam a aprender com os pais. Se os pais têm coisas boas, ela vai aprender coisas boas. Mas se os pais têm coisas ruins, ela também vai aprender coisas ruins com os pais, porque é os pais que é o espelho dela. Então meu espelho não era bom. Então eu ali eu queria cobrar as coisas na hora. Se uma pessoa falasse mal de mim, eu largava tudo e ia na porta. Eu queria saber por quê, o que eu fiz e o que eu não fiz. Ali já gerava briga. Então, eu tive que aprender tudo de novo. Não foi fácil. É dia após dia. Cada dia você aprende uma coisa, você gera experiência, você cria experiência com seus próprios erros. Não foi com os erros dos outros, foi com meus próprios erros. Deus me deu experiência. Não foi de um dia para o outro. Então, cada dia que você vive com Cristo é uma experiência nova que você tem para passar para outras pessoas. E ainda neste ano, Deus me fez lembrar aqui agora. Ainda nesse ano, o meu esposo estava com uns... Aqui na Bahia a gente cria muito porco. Então, o meu esposo estava com uns 2 porcos ali no chiqueiro. Não, tinha mais. Mas assim, pra corte, acho que era 2 ou 4. E a gente não vendeu, porque não era tempo ainda para vender. E a gente foi fazer a obra num lugar. A gente saiu para fazer a obra fora, fazer umas visitas. E aí na noite ele não foi lá. A gente chegou tarde, né? Ele não foi ver, né? Em outro terreno que a gente tem, que a gente cria. Ele não foi ver, deixou para ir no outro dia. Quando ele chegou lá, a pessoa tinha entrado, né? Roubado, né? Não gosto de falar ladrão. Mas se põe o escondido, foi roubado, né? Eu não gosto muito de falar essa palavra. Mas aí a pessoa entrou lá e não foi só uma pessoa, foi mais de 2. Porque apanharam 2 porcos, mataram lá mesmo no quintal. E já é de costume fazer isso. Mataram lá no quintal todo fechado, não é todo murado, mas é todo cercado de quiabento, cadeado. A pessoa saltou o muro do meu filho, apanhou, matou lá mesmo, botou no próprio carrinho nosso e carregou. Botou dentro do saco, o saco que tinha lá, eles apanharam, botou dentro, não foi uma pessoa só, porque os porquinhos eram grandes, já dava para comer. Apanharam, não é a primeira vez. Sempre que a gente está numa obra, que está fazendo a obra de Deus, o inimigo vem, né? Tenta tocar na gente, não consegue, toca nas coisas da gente. Mas eu tenho falado para meu esposo, entrega para o Senhor. É fácil? Não. Não é fácil. Mas eu falo para ele, entrega para o Senhor. Tem o diabo para tirar, mas também tem Deus para te dar mais. É fácil você perder? Não. Mas a Bíblia fala que é perdendo que se ganha. É a Bíblia que fala, eu vou pela Bíblia. Então, ele ficou muito triste, não queria mais fazer a obra, não queria mais falar de Deus, ficou chateado, muito triste, porque não é a primeira vez. A gente é perseguido desde que a gente aceitou Jesus. E a gente faz tudo com retidão, faz tudo para agradar o Senhor, mas o inimigo também não tem brincado, tem tocado nas nossas coisas, sem dó mesmo. E ele ficou irado. Eu falei, em vez de você ficar irado, então procurar a justiça. Eu vou procurar a delegacia. Eu falei, eu não gosto. Mas se for para você ficar irado, falando para um e para outro que não pode te ajudar, então procura a delegacia, vai lá e faz um boletim de ocorrência, porque aí eles sabendo que você deu parte, eles não vão mais entrar lá. Em vez de você ficar pecando, fala para um, fala para outro, ninguém vai falar nada, ninguém vai te ajudar como nunca te ajudou. Tem coisas que nós fala para um, fala para outro, mas ninguém pode fazer nada, às vezes até sabe, mas não vai falar, porque também não quer o teu bem. Quer ver você irado, quer ver você perder a tua bênção, então não vai falar. Aí eu falei para ele, então se for para você perder a tua bênção, se for para você perder a tua salvação, tu vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência. Eu não sou a favor de você, mas eu te entendo, né, que a gente trabalha junto, eu e ele. Eu falei, então vai, porque meu também já roubou várias vezes.
Aí eu falei pra ele, faz um boletim. Ele falou assim, saiu e muito triste, muito chateado. E era dia de segunda-feira, a gente tinha um culto à noite. E a gente tava sem microfone, e o inimigo tocando nos microfones. A gente ficou um bom tempo fazendo a obra sem microfone. A gente comprava microfone, daqui a pouco não tinha, caixa não tinha. O inimigo tocando em tudo. Deus abria a porta que o inimigo tocava lá. O inimigo tocava lá, Deus abria cá. E era assim, aquela peleja, aquela luta. Perdia aqui, ganhava lá. Mas ele é daquele que não tem paciência, então, e também muitas pancadas, né? Muita pancada. E ele falou assim, eu falei, eu não sou a teu favor, mas vai, faz isso, é melhor. Aí ele rodou à tarde, foi ver se encontrava quem foi, e não achou quem foi, só tinha comentário, mas não tinha certeza. E aí ele falou assim, você vai comigo na delegacia, Nilda? Eu falei assim, ué, eu vou fazer o quê? Eu sou sua esposa, né? Eu tenho que acompanhar você, eu vou. Aí eu falei, você tem certeza que é isso mesmo que você quer fazer? Ele falou, certeza eu não tenho, mas é a única saída, sabe? Quando você não tem outra saída. Aí eu falei, eu vou com você. E ele falou assim, eu não vou fazer culto hoje, eu não vou dirigir culto hoje. Eu tô muito triste, eu tô irado e eu sei que Deus não vai receber. E ali a gente desceu. Eu não ia fazer o culto também, porque eu tava muito triste mesmo. E aí a gente desceu, né? Que eu moro num prédio, ainda tô sem terminar ainda, mas Deus me deu essa graça, a gente construir, né? Não só pra mim, mas pra ajudar as pessoas que têm vindo, né? Que pedem ajuda, a gente às vezes dá dormida, dá comida, pela misericórdia de Deus, né? A gente põe dentro da nossa casa. Então a gente desceu e quando a gente foi a rumo da delegacia, e aí o vizinho chama a gente, né? Um vizinho chama a gente e fala assim, vocês estão indo pra onde? Aí meu esposo já deu de cara com o pastor na porta. E ele desceu murmurando e um pastor tava na porta e eu vou e agora, né? Sabe quando você tá bem chateado, você encontra com um homem, com a mulher de Deus, e você fala, eu pequei. E aí ele desceu um pouco chateado e aí quando chegou na porta, Deus estava me fazendo eu contar esse testemunho, né? E ali quando ele desceu na porta, já deu de cara com esse pastor. Aí o pastor também não falou nada não, ele é o pastor de outra igreja, mas é muito conhecido da gente. E aí quando a gente vai rompendo, aí o vizinho grita, ele fala, você tá indo pra onde? Tanta pressa. Aí ele falou assim, eu tô indo na delegacia. Aconteceu isso. E eu tava indo acompanhar ele, né? E aí naquela hora ali, o vizinho falou, não, eu tenho um negócio pra te falar, pra te dar, melhor, né? Pra te dar. Aí ele, é o quê? Aí o vizinho falou, é um microfone. Aí ele, microfone? Aí eu sorri, né? Eu sorri, aí ele, por que você tá sorrindo? Aí eu falei assim, olha como que Deus cuida da gente. Até quando você não quer fazer a obra, Deus está te dando um microfone. Até quando você está perdendo, você está ganhando. E aí o vizinho falou assim, eu vou pegar para vocês, não tá aqui não, mas é um microfone sem fio. É um microfone muito bom. Aí ele falou assim, é o microfone do sonho que a minha esposa pede a Deus todos os dias. Ela sonha em ter um microfone sem fio. Porque o microfone sem fio, ele vai longe. Você pode ir até na porta, caminhar na igreja com ele. Você não fica preso ali, segura no fio. Claro que tudo é bom, mas o microfone sem fio, você caminha. E eu sou uma pessoa que Deus me libertou de depressão, de muitas coisas. Eu não sei ficar parada. Eu quero movimentar, eu quero andar, eu quero orar, eu quero levantar as mãos. Pra mim, se eu ficar parada, eu me incomodo. Pra mim, eu estou presa. Eu não quero. Eu falo que o Senhor, eu falo pro meu pastor. O Senhor nos fez para ser livre. O Senhor nos fez, nos deu liberdade. Não podemos usar dessa liberdade para machucar alguém, afligir alguém. Mas se você se sente bem com essa liberdade de andar, de profetizar, de orar com as mãos estendidas, que você faça, porque é muito bom você sentir carregado. Tem momentos que nós estamos sendo carregados por Deus.
e não sabemos. E aí a gente desceu. Chegando na delegacia, meu esposo contou o caso, eu nem entrei. Meu esposo contou o caso pro delegado, o delegado perguntou, você sabe quem é? Ele falou assim, não, eu imagino. Mas você pode ter certeza? Ele falou, eu não tenho certeza. Ele falou, então nós não podemos fazer nada, porque você precisa ter certeza que foi eles. Mas nós vamos dar uma investigada. E aí ele falou, Nildo, e agora? O que nós vamos fazer? A gente ora tanto para Deus libertar esses rapazes. E agora a gente vai orar para... A gente veio na delegacia e falou, eu vim com você, eu acompanhei você. Ele falou assim, pois é, mas a gente sabe que Deus deixou a lei, né? Tem a lei de Deus, tem a lei da terra. A lei da terra é para punir os errados. Mas não cabe a nós julgar ninguém, nem condenar ninguém, porque Jesus ainda é advogado, Jesus pode libertar eles, pode salvar. Meio que nós tenhamos que perder. Mas se for para ganhar a alma deles para Jesus, nós vamos ganhar a alma deles para Jesus. Não importa. O que nós perdeu, nós não podemos desejar o mal para eles. E aí o delegado falou assim, não, vocês... Eu vou dar uma investigada por aí, mas se vocês tiverem nome, vocês vêm e me falam direito. Mas o meu marido falou assim, depois se não for, e depois se não for esse, se for só comentário, e a pessoa que falou não vai lá depor, porque a própria pessoa que falou é a própria que ajudou a comer, não sei, ficaram sabendo. E aí nós decidimos entregar novamente na mão de Deus, não voltou na delegacia. E aí demorou dias, o vizinho deu esse microfone pra gente, e eu sorri bastante, falei, moço, até no momento quando você... Eu não, meu marido, né? Graças a Deus eu não pensei em olhar pra trás nunca, porque eu sei de onde Deus me tirou. Mas meu marido às vezes ele fica triste, decepcionado, né? E aí eu torno a conversar com ele de novo e ele volta a se levantar de novo. Mas o inimigo tem tocado muito, né? Não como antes, mas ainda tem tocado. Quer ver quando a gente sai para fazer a obra de Deus. E é uma batalha espiritual, né? Então o que o Senhor fala, aí no livro de Romanos, né? Diz assim, Romanos 12, versículo... Aleluia, Jesus, o 19 em diante, diz assim, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre tua cabeça. Não te deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. É fácil, irmãos? Não é. Mas só em Jesus que você consegue essa força. É fácil você ver uma pessoa te roubando debaixo dos teus olhos. E você sabe que é a pessoa, mas você não tem... Você não viu. Você sabe que os outros falaram, mas você não viu. Você não estava lá na noite. E aí você vai falar, foi ele. Depois se não foi. E você que é crente. Você tem uma alma para prestar conta e ainda a alma daquela pessoa que você está orando. Ou talvez até parou de orar por causa das lutas, das angústias, das aflições, do desânimo, que a pessoa fez tanto mal a você que às vezes você nem quer mais orar por ele. Já entrou na mão de Deus lá e você não tem mais força nem para orar por ele. E o Senhor fala, ó, vença o mal fazendo o bem. Isso nós só conseguimos em Cristo. Por que muitas pessoas não conseguem perdoar? Porque verdadeiramente não deixou Jesus entrar. Porque ser crente não é só levantar a mão e aceitar Jesus. Ser crente é você andar como Jesus andou, é você perdoar aqueles que te ferem todos os dias, porque todos os dias vai vir pessoas para te ferir. Quando não é para ferir você, é para ferir um dos seus. Então você vai ter que perdoar. É fácil, não é? Mas precisamos andar como Jesus, largar o que nos afasta de Deus e seguir Jesus. E saber que, assim como Jó, ainda que nós perca tudo,
Mas o mais importante é a nossa confiança em Deus, não podemos perder nunca. Aleluia, Jesus. Então, passou ali, e não recuperamos os porcos, né? Precisamos vender os outros, tudo que a gente tinha, porque senão eles iam apanhar tudo, né? Porque já estava acostumado. A gente vendeu baratinho e ficamos sem criar, né? E ainda essa semana passada, novamente, meu marido, Deus tocou nele para orar por uma vida. Ele entrou para a igreja para orar de tarde. Ele já tinha separado uns frangos para vender, mas estava muito novinho ainda, não estava achando o valor exato. E ele falou assim, não, deixa eu ver se eu acho mais um dinheirinho, estou precisando, eu estou, mas deixa eu ver se eu acho mais um dinheirinho. Ele separou os frangos, mas não vendeu. E aí ele entrou para a igreja para orar. Quando ele está orando, aí ele viu um barulho, mas ele não foi ver o que era. Quando ele saiu da oração, que ele foi no terreiro, tinha entrado um cachorro e matou os frangos dele tudo. Os que estavam soltos, matou tudo. Ele disse que foram uns 20 cabeças de frango, semana passada. E ele ficou muito triste, soube de quem era o cachorro e foi atrás da vizinha. A vizinha falou que era dela. Daqui a pouco, quando ele falou assim, olha, você vai ter que fazer alguma coisa, pagar os frangos. Ela falou assim que ela não tinha condição de pagar os frangos e que o cachorro não era dela. Mas ela mesma já tinha falado que era. Então, são essas coisas que vêm, essas afrontas que vêm na nossa vida, mas não podemos perder o foco. Nosso foco é Jesus e perdoar aqueles que nos ferem. Porque o cachorro,